Quero saudar a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Assim como estamos, abra a sua Bíblia, você que trouxe. Se você não trouxe, você pode ficar pertinho do teu irmão ou acompanhar aqui também que está para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21 em diante. E aqui eu já peço o teu amor e paciência para que a gente possa ler esse texto completo, porque será aqui a base da nossa reflexão para entendermos o que Deus tem a falar ao nosso coração. Amém? Quem achou diz amém? Amém! Marcos capítulo 5, verso 21 vai dizer assim: E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia o comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E lhe responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Amém? A igreja pode se sentar, glorificando o Senhor, adorando o nosso Deus. Meus irmãos, eu quero de antemão aqui já glorificar a Deus e louvar, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre, porque somos alvos do amor e da graça dele, e somente por causa dele podemos estar aqui de pé, partilhando da palavra. Quero também louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso querido e amado pastor José Fernando, juntamente com toda a sua família, missionária Beatriz e sua filha Mariane. Grato pelo que Deus fez através do nosso pastor e sua família, que foi o cofundador desta obra, o pioneiro, o primeiro, aquele que ouviu a chamada e atendeu a direção que Deus deu. Por isso estamos aqui hoje. Também grato a Deus pelo nosso querido amado pastor Alessandro, com toda a sua família, nossa irmã Gessiana, a Sarinha que aqui está conosco, a Zaf, família que nós muito amamos. Grato pela confiança que o nosso pastor tem depositado para que a gente possa ser despenseiro de Deus para a igreja. Também quero louvar a Deus por esta junta de obreiros
que muito me alegra estar servindo a Deus com vocês, meus irmãos. Grato a Deus pela minha digníssima família, minha esposa amada, que eu muito amo, meu filho querido, que é meu príncipe herdeiro, e também a esta igreja maravilhosa, que é a minha família. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui partilhar com os irmãos uma mensagem, uma reflexão, um texto que é bem conhecido da igreja, cujo título deste texto, desta mensagem, que Deus gerou ao meu coração, é que quando tudo falha, Cristo permanece. Aleluia. Quando tudo dá errado, Jesus ainda está lá. Aleluia. É tão interessante o texto que nós lemos, Marcos capítulo 5, dos versos 21 até o 43, porque é uma narrativa conhecida que vai nos mostrar um cenário de desespero e esperança ao mesmo tempo. Um cenário que é exatamente a realidade que muitas pessoas estão vivendo. Talvez seja o cenário que você se encontra nesta noite. E é tão interessante que o texto que nós lemos vai nos mostrar que Jesus, depois de retornar do território de Gadara e libertar ali um homem que estava possesso de uma legião de demônios, ele volta para a terra dos judeus, na região da Galileia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum, que era onde ele tinha a sua casa. E logo ao chegar à orla daquela praia, uma grande multidão já o esperava, já o comprimia, já ansiosamente aguardava o seu retorno. E é interessante que dentro deste cenário, nos são apresentadas duas pessoas, completamente distintas em sua personalidade, mas totalmente semelhantes na necessidade. Vamos entender, a primeira pessoa que nos é aqui apresentada é um homem, Jairo, que a Bíblia vai nos narrar que ele era o chefe da sinagoga, um homem conhecido, um homem influente, um homem respeitado, certamente um homem de muitas posses, mas que naquele exato momento estava sendo sufocado pela dor e pelo desespero de ver a sua única filha à beira da morte. Em segundo lugar, nos apresenta uma mulher, anônima, sem nome, mas que nos mostra que ela também não tinha títulos ou status, e também não tinha saúde, porque já durante 12 anos, ela estava vendo a sua vida se esvair aos poucos através de um sangramento que ela tinha. Uma mulher que a princípio tinha muitas posses e bens, mas que gastou tudo tentando encontrar a cura nos médicos. E a Bíblia vai narrar para nós que ela foi ao contrário, ela foi de mal a pior. E quando ela escuta falar de que Jesus estava por perto, ela então, num ato de desespero, num ato de última chance, ela se coloca a rastejar no chão e tocar a orla da veste de Jesus. É tão interessante isso porque o texto nos apresenta dois mundos completamente diferentes. Nos apresenta duas pessoas completamente distintas, mas que viram em Jesus a sua única esperança. Por quê? Porque quando tudo falha, Cristo permanece. Meus irmãos, entenda, são duas histórias que vão nos ensinar que as aflições que nos assolam não são motivo para o desespero, mas um convite para experimentarmos a profundidade do amor e do cuidado de Jesus em nossa vida. Eu não sei como você se encontra nesta noite. Eu não sei quais são as situações que estão acontecendo na tua vida. Eu só sei que não é para desespero. O que a palavra vem ao nosso encontro é dizer: não se desespere. Jesus está te convidando a ir mais fundo na presença dele. Não temas, não chores. Jesus está te convidando a ter uma intimidade mais profunda com Ele. O texto é muito conhecido. E eu gostaria de aqui com a igreja ressaltar algumas verdades que se destacam nesse texto para o nosso coração, que vai ao encontro da nossa realidade. Perdão. E a primeira delas é a verdade de que o sofrimento alcança todos. Meus irmãos, uma das maiores mentiras que são anunciadas e pregadas na nossa realidade atual, na nossa sociedade de hoje, é de que quanto mais eu tenho, menos eu sofro. É de que eu tenho que correr atrás de muitos bens e de muita riqueza, porque isso vai me livrar de muito sofrimento. Mas não é verdade. O mundo tenta ensinar de que eu preciso primeiro ter para então eu ser. Mas isso vai contra o que a Bíblia nos ensina.
Porque uma verdade extraordinária que Jesus vai nos ensinar é de que a vida de um homem não é definida por aquilo que ele tem. Então, nós não podemos olhar para o mundo ou olhar para as circunstâncias aos olhos e à ótica que o mundo quer propor, dizendo de que quanto mais eu tenho, não tenho nenhum problema, eu estou livre das circunstâncias, imune ao sofrimento, mas não é verdade. Porque o que a Bíblia vai nos apresentar é a vida de duas pessoas. Ambas eram extremamente ricas, ambas tinham muitas condições financeiras. Jairo era um homem de muitas posses, um homem muito conhecido, um homem muito influente, o chefe da sinagoga. Para ser ali o chefe da sinagoga, tinha que ser uma pessoa de respeito. Tinha que ser uma pessoa que era altamente respeitada em meio à sociedade que ele estava, então não era qualquer pessoa. Certamente teve acesso aos melhores recursos para tentar tratar da doença da sua filha, mas nada resolveu. Também nos apresenta a vida desta mulher, que apesar de ser anônima e não colocar o nome dela, nos relata que ela tinha muitas posses, mas que ela usou tudo nas mãos de médicos e que também nada se resolveu. E por que isso? Porque a grande verdade é esta: nós podemos até ter as melhores condições financeiras e elas poderão trazer até algum conforto momentâneo, mas o sofrimento é o nivelador da humanidade. É nessa hora que todo mundo se torna igual. É nessa hora que todos, independente do seu status ou condição financeira, é a mesma pessoa. O sofrimento vai nos relatar que diante dele, todos, extremamente todos, ricos ou pobres, conhecidos ou anônimos, têm uma mesma necessidade: Jesus Cristo. Esta é uma verdade que esse texto aponta. Ele nos revela esta realidade. O mundo tenta dizer o contrário, mas esta é a verdade. Outra realidade que vem ao nosso encontro, vem ao nosso coração. Guarde isso. A primeira: o sofrimento alcança todo mundo. A minha condição financeira não me deixa imune a passar por situações de dificuldade. A minha situação abastada não vai me deixar imune a passar momentos de adversidade. A segunda grande verdade deste texto é que, enquanto insistimos pelos nossos meios, esse sofrimento permanece. Meus irmãos, é tão extraordinário quando nós vemos isso. Porque uma outra grande e triste realidade proposta para a humanidade, que a sociedade tenta impor de qualquer maneira, é de que nós somos, uma realidade que na verdade nos é mostrada, é de que nós somos incapazes de resolver os nossos problemas de maneira definitiva. Você pode tentar de todas as formas, você pode ter toda a sabedoria e recurso disponível para você, você não será capaz de resolver o seu problema definitivamente. Você pode talvez até momentaneamente parar, talvez no momento ele se resolva, mas ele volta, te assola de novo e te afronta de novo. Sabe por quê? Porque somos pecadores, porque somos sujeitos ao pecado. Todas as mazelas desse mundo, todo o sofrimento que existe no mundo é por causa do pecado. A triste realidade que a Bíblia nos aponta é de que lá atrás, na criação, o primeiro homem que foi Adão, ele não passou no teste da fidelidade ao Senhor e ele pecou. E como eu e você estávamos nele, herdamos essa natureza pecaminosa. E talvez há pessoas que vão dizer assim: ah, mas eu não pequei contra Deus, não fui eu que comi do fruto. Mas você também mente. Você também se usa de recursos inadequados para se sair bem. Quando você é confrontado, você conta mentiras e calúnias. Ou sou só eu? Ou o ser humano é assim. Pode perceber, a primeira atitude de Adão depois do pecado foi o quê? Adão, cadê você? Deus pergunta para ele: eu me escondi, porque eu estava nu. Quem falou que você estava nu, Adão? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quantas e quantas vezes quando somos confrontados: mas foi fulano de tal, foi ciclano, foi ele o responsável, não fui eu não. O que isso nos aponta e nos mostra? Somos falhos, somos tendenciosos ao fracasso. E entenda, isso não é para nos diminuir, é para nos trazer a realidade que nós não somos autossuficientes. Quando tentamos a nossa maneira, sempre que persistimos do nosso jeito, sempre fracassamos. E o sofrimento continua ali, ele continua permanecendo. Olha que interessante,
Preste atenção, nós temos a tendência de achar que podemos resolver tudo da nossa maneira. Quando o sofrimento bate a nossa porta, já nos colocamos numa posição assim, eu tenho condição de dar conta do recado. E aí tenta do seu jeito, tenta da sua forma. Adão foi isso. Adão não fez assim? Quando ele peca, ele se esconde. Quando Deus o confronta, foi a mulher que o Senhor me deu. E ele vai se esconder como? Pega folhas de figueira e tenta cobrir o seu corpo que estava nu. Tentou do jeito dele. Deu certo? Não. Porque o próprio Deus depois vai lá e faz roupas de pele para ele vestir. Então o jeito do homem não funciona. Outra pessoa que também tentou do seu jeito e nos ensina muita coisa foi Caim. Agiu de maneira errada. Coração fechado. Coração amargurado contra Deus. Deus chega para ele e não recebe a oferta que ele estava oferecendo. E é interessante que a Bíblia vai narrar para nós que Caim então descaiu-lhe o semblante, ele fechou a cara, ficou embirrado com Deus. Deus então, todo amoroso como um pai que ele é, chega para ele e fala: Caim, por que você está assim? Porque o teu semblante caiu. Se você fizer certo, também não vai ser aceito. Se você fazer do jeito correto, você também não será aceito. Cuidado, o pecado está te rodeando, ele está à porta, mas você precisa dominar. Caim então ouve o conselho de Deus? Não, tenta do seu jeito. Resultado, seu irmão é morto pelas próprias mãos de Caim. Primeiro homicídio da terra. Não apenas ele, mais para frente um pouquinho. Quem lembra de Sara, a mãe da nação de Israel? É tão extraordinário que Deus, ele vai chamar um homem que estava acostumado a uma realidade politeísta, uma realidade de vários deuses, todos falsos e mentirosos. Mas o verdadeiro Deus se apresenta e falava: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele crê naquilo, ele ouve a voz e obedece. Sai com a sua família e vai. Certa feita Deus se apresenta uma vez para ele de novo, muda o nome dele de Abraão para Abraão e deixa uma promessa: eu vou fazer de você pai de uma grande multidão. Você será pai de uma grande nação. Só que quando Deus fala isso para ele, ele já era velho. Ele já não estava mais em condição de ser dessa maneira. Ou mais interessante, a primeira vez que Deus faz isso, ele estava, se não me falha agora, com 75 anos de idade. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E Sara esperou Deus cumprir a promessa? Não. Ela falou: vou dar um jeitinho. Eu tenho uma estratégia, sou inteligente, eu entendo das coisas, sei o que eu vou fazer. Agar, vem aqui. Abraão, minha serva, vai lá, tenha filhos. Porque Sara não podia ter filhos. Jeito de Deus? Jeito do homem. Deu certo? Não. O resultado dessa atitude até hoje é vista nos noticiários. Olha que interessante. Porque não soube esperar. Não soube aguardar a direção que Deus deu. Não apenas ele, vamos um pouco mais para frente. Saul, primeiro rei de Israel, homem que Deus escolheu para governar sobre o povo de Israel. Certa feita, Saul estava ali aguardando o retorno de Samuel, porque Samuel falou: espera eu chegar, nós vamos sacrificar e então você vai para a batalha. Mas então ele deu um prazo para chegar. Quando venceu o prazo, Samuel ainda não tinha chegado, mas também ainda não tinha acabado o dia do prazo. Então Saul, vendo aquela situação, vendo os homens alvoroçados, ele faz o quê? Se precipita e sacrifica no lugar de Samuel. Era para fazer? Não era para fazer. Resultado, perdeu o reino. Quantas e quantas vezes nós também não somos assim e tentamos fazer tudo da nossa maneira? Tentamos resolver do nosso jeito, tentamos dar um jeitinho da nossa própria força. Não, eu dou conta do recado, eu posso resolver o problema. Ah, a coisa apertou na minha casa, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, eu vou resolver o problema. Mas a realidade que esse texto nos aponta é de que enquanto permanecemos no nosso próprio meio, o sofrimento permanece. Porque todos que tentaram da sua forma não conseguiram resolver o problema. Pelo contrário, teve uns que até piorou de maneira irreversível o problema. E com Jairo e esta mulher também não foi diferente. Porque a Bíblia vai narrar para nós que Jairo, ele só se propõe a buscar a Cristo quando a filha já estava à beira da morte. No texto original nos traz a ideia de que quando já não tinha mais recursos, quando não tem mais o que fazer e a situação da menina piora a tal ponto, que eu falo: agora eu preciso buscar Jesus. Agora eu tenho que ir até Ele. Será que precisava esperar a menina estar à beira da morte?
A mulher, a mesma situação. 12 anos gastando com médico aqui, médico ali, médico aqui, médico ali, aqui, acolá, e aqui, acolá, e aqui, acolá, resolveu? Não, piorou. Quando então ela decide? Só quando já não tinha mais recurso para buscar. Irmãos, essa é uma triste realidade que nós temos que guardar no coração. Por quê? Porque quando o sofrimento bater à nossa porta, bater à tua porta, não confie na tua força, confie naquele que pode te ajudar. Aleluia! É isso que o texto vem nos trazer esta realidade. E sabe por que isso, irmão? Sabe por quê? Quando tentamos do nosso jeito, quando nos esforçamos da nossa maneira, nos frustramos. E na maioria das vezes pode até acontecer de esfriarmos a nossa fé. Porque a esperança que nasce na carne, a esperança que nasce da carne morre com o tempo e nos afasta de Deus. Guarda isso. A esperança que nasce da carne morre com o tempo e nos afasta de Deus. Sabe por quê? Pensa no cenário. Olha a lógica que vem na nossa cabeça. Olha como nós somos. Situação financeira apertou para mim. O que eu vou fazer? Trabalhar dobrado. Trabalhar em 2 empregos. Vou dar uma de juros. Quem conhece aqui lá o seriado vai lembrar. Quem não conhece depois pesquisa. Eu vou me virar. Agora eu tenho que... Pastor, é o seguinte, não posso mais estar no culto agora, eu vou me ausentar mais no culto ainda, por quê? Porque eu tenho que trabalhar. A coisa apertou financeiramente, agora eu tenho que, não dá não, tá? Desculpa aí. Pastor, não vai dar mais para me ajudar com o senhor naquela situação, aquela área que eu estava cuidando lá, eu estou entregando para o senhor, porque eu tenho que trabalhar. Porque a situação financeira apertou. Eu tenho que correr atrás do que eu preciso. É a lógica do homem. E o que acontece? Desesperamos, nos afastamos, resolvemos o problema financeiro? Nunca. Ou uma outra situação muito comum. A doença chegou na minha casa e na minha família. Meu Deus do céu, agora a doença bateu e agora o que eu faço? Não, eu sei, eu vou cuidar, eu resolvo, eu dou um jeito. Eu vou ficar aqui, eu vou cuidar dali, eu vou fazer de lá. Pastor, desculpa, eu não posso estar no culto hoje não, porque a coisa deu uma apertada aqui e tal. Mas não deixou de ir para o serviço. Não deixou de trabalhar. Doente, mas não deixou de trabalhar. Por quê? Porque se não trabalhar, o bolso sente, né? Mas se não ir para a igreja, está tudo bem. A obra não vai sentir, não. Meus irmãos se viram lá, a carga dobrada eles dão conta do recado, não tem problema. Ou então, alguém da parentela foi, não posso ir para a igreja hoje não, porque não, tem que cuidar, tem que fazer, como se fosse curar a pessoa naquela situação. Irmãos, entenda, não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar para correr atrás da situação financeira. Não estou dizendo aqui que você não deve estender a mão e ajudar o necessitado quando precisa. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que quando o que eu quero reforçar com a igreja é que o esforço humano sempre será apenas um paliativo. Você pode até, talvez, naquele momento fazer alguma coisa, mas a cura entrou na casa? A situação financeira resolveu de uma vez por todas? Já não tem mais aquele problema? Porque o esforço humano será sempre um paliativo. O esforço humano será sempre uma solução temporária. Um remédio que pode até aliviar, mas não cura. E essa é uma triste realidade. Por quê? Porque a solução humana alivia por um tempo. Mas é somente Jesus Cristo que transforma para sempre. Meus irmãos, isso vem ao nosso encontro para que a gente possa entender que eu não posso negociar a minha fé com Deus quando a coisa se aperta. A coisa apertou para mim, esta é a hora de buscar. Esta é a hora de falar, Jesus, agora é mais do que nunca eu preciso do Senhor. Quando nas oportunidades que tem, faça o que você pode, faça o que está ao seu alcance, mas não deixe de buscar aquele que pode verdadeiramente mudar a tua história. Esse é o maior problema. Quando a coisa aperta para nós, então agora a igreja é a primeira a perder no pacote. Deus, desculpa, não dá mais, agora eu não posso buscar. Mas agora eu oro em casa. Não, mas eu leio a Bíblia em casa. Até a hora que a coisa apertar mais um pouco, porque daqui a pouco, agora estou atrasado, não. Jesus dá por hoje, não, estou atrasado do trabalho, acordei atrasado, tem que ir. Estou cansado hoje, não posso mais não. E a gente começa a abandonar as coisas de Deus. A gente começa a deixar Jesus de lado. A gente começa a deixar que Ele é a única pessoa que verdadeiramente pode fazer algo de lado. Por quê? Passamos a confiar na força do próprio braço. E o que nos ensina esse texto que nós estamos lendo é que enquanto eu tentar pelos meus meios, o sofrimento continua ali. Meus irmãos, não faça isso. Entenda,
Agora, olha que interessante. Agora, quando decidimos, quando propomos no coração buscar a Cristo, aí, meus irmãos, aí a coisa é diferente. Porque entenda, Jairo e aquela mulher também entraram pelo mesmo caminho. Foram assolados pelo sofrimento, foram abatidos pelo problema, tentaram de toda forma, mas não conseguiram resolver. Até que lembraram de Jesus Cristo. Jesus está aqui. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele voltou. Está em Cafarnaum. Ele está por aqui. Eu consigo imaginar a seguinte situação. Pensa aí. Jairo está lá na casa dele vendo a filha piorar. Talvez um médico na presença dele, aqui eu estou conjecturando, peço licença para isso. Ele estava ali, talvez um médico falou assim, não tem mais o que fazer. Não posso mais fazer nada. Tentamos de tudo. Todos os recursos disponíveis a gente fez, não tem mais o que fazer. Não, mas eu pago o que precisa pagar. Eu faço o que tiver que fazer, não tem problema. Não tem mais o que fazer. Já não tem mais aonde buscar recurso. Não tem mais o que fazer. Não tem mais, ela vai morrer. De repente um alvoroço. Passo para cá e passo para lá, aquela multidão, porque Jerusalém é um lugar pequeno. E aquela multidão, o que está acontecendo? Jesus, ele voltou, está lá na praia, está lá em Cafarnaum, vamos para lá e está lá. Jesus, esposa, já vem, fica para cá. E vai. E corre. Na mesma situação, a mulher sofrendo dentro de casa. Talvez um médico também passando ali para fora. Sinto muito. Não posso fazer mais nada por você, até porque você também não tem condição de pagar mais nada. Então, meus serviços param por aqui. Agora, é a senhora e a senhora. Tá bom? Desculpa aí. Tá, foi mal. Tudo de bom para a senhora. Vira as costas e vai embora. E ela fica lá, desesperançosa, desesperada. E agora? 12 anos. Talvez já caminhando para o 13º. E agora? E você tem que lembrar, meus irmãos, que a situação daquela mulher não era só apenas isso. Ela também não podia sair de casa. Ela também não podia estar em comunhão com ninguém. Ela não podia ir para a igreja adorar. Ela não podia ir na casa da irmã lá contar talvez uma bênção ou ver o que aconteceu no culto no dia que ela não pôde estar por causa da doença. Porque em tudo onde ela ia tornava-se impuro, em tudo que ela tocava se tornava impuro. Qualquer um que chegasse perto dela se tornava impuro. Ninguém podia chegar. Ela literalmente estava espiritualmente imunda por causa da lei daquele tempo. Ninguém chegava perto. Até que ela escuta o mesmo alvoroço. Eu passo para lá e passo para cá e passo daqui a pouco. Jesus chegou, ele está lá na praia. Jesus, aquele Jesus. É aquele que eu vi, que curou, que fez lá na família de um de outro. É aquele. Eu preciso ir lá. Mas eu não posso sair. Mas eu estou fraca. E agora? Mas eu preciso ir. Mas não dá para ir. E ela sai. Essa situação. Eles passaram por isso. E aqui nos traz também uma grande realidade ao nosso coração. A fé, quando a gente decide buscar a Jesus, quando decidimos finalmente entregar tudo a Cristo, quando colocamos a nossa fé no Senhor, a fé não elimina os obstáculos à frente, mas te dá força para vencer todos eles. A fé não elimina os obstáculos, mas te dá força para vencer todos eles. Sabe por quê? Quando decidimos buscar a Jesus, quando finalmente abrimos o nosso coração para o Senhor, nem sempre o caminho se abre de imediato para nós. Na maioria das vezes ele não abre de uma hora para outra como num passe de mágica. Às vezes parece até que as coisas pioram. Por quê? Porque barreiras aparecem, resistências surgem, o desânimo tenta falar assim, tá vendo, não vale a pena não, deixa para lá. O milagre ainda não chegou e você já está querendo desistir. Por quê? Porque parece que a coisa não vai acontecer. E essa é uma realidade, meus irmãos, entendam. Com Jairo e com esta mulher foi exatamente isso. Não apenas o desafio de ir, mas pense comigo. Jairo chegou até Jesus. Vamos continuar aqui a nossa narrativa. E ele corre, dá licença e tal. E o pessoal diz, nossa, Jairo, deixa ele passar. E ele passa. O que ele faz? Mestre, por favor, ajuda minha filha. Eu te suplico, por favor, ela está morrendo, eu preciso do Senhor. Vai lá salvar ela. Ela vai viver. Jesus, eu vou, vamos lá, estou indo com você. E eles começam a caminhar para a casa de Jairo. E eu acho que talvez naquele momento, Jairo até deu uma pequena alegrada no coração, sabe? Talvez o coração deu uma palpitadinha mais assim, ufa, vai dar certo, vai dar tempo, as coisas vão se resolver. Quando de repente Jesus está no meio daquela multidão, seguindo aquela multidão, Jesusinho. Quem me tocou?
Parou. Me tocaram. Alguém me tocou aqui. Acabaram de tocar em mim aqui. Aleluia. Aí na hora aparece Pedrão assim, e diz assim, mestre, desculpa aí, mas uma multidão, o senhor tem coragem de perguntar quem te tocou? É sério. Alguém me tocou de um jeito diferente. E é interessante que a Bíblia vai falar que Jesus começa a fitar os olhos e começa a procurar com os olhos. A mulher toda atemorizada, ela vai se apresentar. Agora pense o coração de Jairo naquele momento. A filha morrendo lá. Jesus indo para lá, agora para saber quem tocou. Imagina o que passa na cabeça de Jairo. Mas Jesus quer saber quem tocou ele na multidão. Pelo amor de Deus, a minha filha, meu Deus do céu. A minha filha. E Jesus para. Não obstante isso, naquele exato momento, Deus diz: Jairo. Acabou. Sua filha já morreu. Deixa o mestre em paz. Não incomoda mais não. Acabou. Já era, o que foi feito, não tem mais o que fazer. Aleluia, Deus. Imagina o coração desse pai. Aleluia, Deus. Ele decidiu buscar a Cristo, olha o que aconteceu. Ele decidiu ir até Jesus Cristo, olha o que aconteceu. Por quê? Porque quando decidimos, porque surgem barreiras, surge resistência, surge dificuldade. Por isso não ache isso, meu Deus do céu, e agora? Não, é natural o que está acontecendo. Por quê? Porque o inferno não quer que você tenha a tua vitória. Então as coisas vão parecer mais difíceis de enfrentar. Mas a mesma fé que você depositou em Cristo te dará força para suportar todas elas. Por quê? Porque Jairo, mesmo naquela situação, ficou ali, dali ele não saiu. Naquele mesmo cenário, Jairo foi falar com Jesus. E Jesus então começa a acompanhar. Nessa que Jesus vai acompanhando, a multidão vem passando. Dá para imaginar a mulher olhando pela janelinha da casa. Ele está ali, eu vou lá, eu vou ali, peraí, eu vou lá. Ele começa a ver Deus a multidão. E aquela multidão, irmãos, no mínimo mais de 5 mil pessoas fácil. E aonde eu vou agora? Como é que eu faço? Como é que eu tomo? Mas eu preciso de você, eu não posso deixar ele sair daqui agora mesmo. Eu preciso chegar lá. Tem um vãozinho ali. Eu vou ali. E ela começa a se arrastar no chão empoeirado, fraca, quase desfalecendo. Quem é que já teve um corte que começou a sangrar e não parava nunca mais? A energia acaba, irmãos. A força vai embora. A anemia começa a chegar mais perto, sabe? A palidez aparece. A gente não sabe mais como agir, você não tem força nem para ficar de pé direito. Essa era a mulher. Ela estava desse jeito. Porque ela não sangrou durante um dia, 2 dias ou uma semana. Era 12 anos de sofrimento. 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo a vida. 12 anos perdendo a esperança. 12 anos desesperada. Era a situação dela. Mas quando tudo falha, Cristo permanece. As aflições que te assolam não são um desespero, mas um convite para você desfrutar do cuidado de Jesus Cristo. Ela decide ir. E eu imagino o esforço daquela mulher de tal maneira que ela vai, estica a mãozinha no finalzinho, pega na pontinha da orla de Jesus. Porque quando fala orla, não é o manto lá em cima, é a barrinha da veste. Dá para imaginar como ela estava? Naquele momento, com o coração cheio de fé. Ela falou assim: é agora, ou é tudo ou nada. É a minha única esperança, é tudo que eu tenho. E ela toca. Meu irmão, já parou para você pensar, tocar em Jesus de manhã e falou: alguém me tocou. Você está sendo convidado hoje a tocar em Jesus desse jeito. Jesus, ele para ali: alguém me tocou. E é tão interessante que nós vemos a imaturidade dos discípulos. Ele fala: mas mestre, olha a multidão ao teu redor, e o senhor quer saber quem tocou o senhor? O senhor quer perguntar quem te tocou? Eu falo: não, Pedro, você não está entendendo. Você ainda não está entendendo. Alguém me tocou de um jeito diferente, porque eu senti que saiu o poder de mim. Meu irmão, pensa nisso. A fé não elimina o obstáculo, mas te dá força para vencer todos eles. Então Jesus começa a procurar, e eu fico imaginando o Jairo ali preocupado, mas meu Deus do céu, e a minha filha e Jesus procurando, e a mulher atemorizada. Porque no mesmo instante, numa hora fraca, sem força, quase desfalecendo,
talvez com tontura. Sabe como que nem num desenho animado que você, na hora assim, na hora ela... Aleluia. A força voltou instantaneamente para ela. O sangue se estancou na hora. Acabou aquilo, o vigor voltou à pele, ficou corada, a boca ficou rezada. Meu irmão, pensa nisso. Na hora ela... Meu Deus, Jesus, o que aconteceu? E Jesus começa, quem me tocou. Ela percebe, assim, ele vai saber que fui eu, porque eu estava impuro, eu estava em pecado. A lei não permitiu, mas não... E ela tremendo, a Bíblia declara para nós. Fui eu que te toquei. Porque eu estava assim, sofrendo, 12 anos, sem mais o que fazer. Era a minha única esperança. Eu não podia fazer mais nada. Eu consigo enxergar o olhar carinhoso de Jesus olhando para aquela mulher e falar assim, minha filha, fique em paz. Toma posse da tua cura, tua fé te salvou. A história daquela mulher mudou completamente. Sabe por quê? Porque ela parou de controlar a situação. Ela parou de confiar no próprio Deus e falou assim, Jesus é tudo que eu preciso. Entenda isso. Quando tudo fracassa, Jesus Cristo permanece. Mas e Jairo? A filha morreu. Deixa o mestre. Jesus olha para ele, não dá atenção para o que o rapaz fala e fala, Jairo, não temas, creia. Jairo, não temas, creia somente. Hoje Jesus também diz isso ao teu coração. Não temas, creia somente. Apenas creia, apenas acredite, apenas permaneça. Continua confiando. A direção que Deus nos dá mediante a dificuldade é creia somente. Para de olhar a circunstância, para de olhar a tempestade, para de olhar vendaval, para de olhar a doença, para de olhar a tua impossibilidade, para de olhar para a tua conta que também já acabou porque não tem mais o que fazer. Olha para Jesus! Ele é a solução que você precisa. Ele fala para Jairo, creia, meu querido, creia. E ele vai com Jesus até lá. Jesus vai com Jairo até a sua casa. Ele leva apenas os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Chega na casa, o pranto, o terror, o desespero tomando conta. A Bíblia narra para nós que os flautistas estavam lá e também as carpideiras estavam lá. O que eram isso? Eram pessoas contratadas para aumentar o pranteamento da casa, aumentar o luto da casa. Então elas eram contratadas para chorar, choradeiras profissionais. Era mais ou menos essa a descrição que a Bíblia traz para nós. Pessoas profissionais do choro, para chorar e lamentar a morte de outra pessoa. Era isso que elas faziam. E os flautistas estavam lá também, para deixar o ambiente mais depressivo ainda, porque era momento de luto. Jesus entra assim e fala, que alvoroço tudo isso aqui, minha gente? A menina está dormindo. Ela não está morta, ela está dormindo. O coração incrédulo faz o que eles fizeram. Sobe de novo. Está dormindo, ela acabou de não sabe nada. Jesus fala assim, sai todo mundo aqui. Todos saem. Fica aqui só o pai, a mãe e os discípulos comigo. Jesus vai até a menina, imagina a menina deitada numa maca, num leito, numa cama. Já normalmente posso então talvez uma cama mais confortável, e ela está ali. Uma menininha de 12 anos. Olha que interessante, né? Curiosamente, ao mesmo tempo que a moça sofria, ela também estava ali. Sofrendo por 12 anos. 12 anos estava morta. Jesus chega do ladinho dela, pega pela mão e fala, Talita cumi. Menina, estou ordenando, se levanta. Meu irmão! Sabe o que aconteceu? Sabe? Quem já viu criança acordando pela manhã? Sabe aquela coisa? Bom dia, pai. Aquela cara às vezes, hein? Você está bem? Tem alguma coisa para comer? O que aconteceu? O que houve? Foi isso que aconteceu. Ela levanta na hora assim, tal, se senta, já começa a conversar e a falar e a andar, porque a Bíblia vai falar, já era uma menina de 12 anos, e ela começa a rotina normal dela como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquele que é a vida devolveu a vida. Meu irmão, por que o desespero?
permanece. Não esqueça disso. Glória a Deus, aleluia. Entenda. Sempre vai haver resistência quando o nosso coração decide buscar a Jesus. Mas quando persistimos, irmos em diante. Porque Jesus é tudo o que precisamos para transformar a nossa dor em alegria. Aleluia. Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Glória. Entenda. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é suficiente, completo e absolutamente capaz de mudar a tua história. Aleluia. Entenda que Jesus não é o seu último recurso. Ele é a única solução.